tinha nova eleição da Câmara e o atual presidente Arthur Lira, que, por coincidência, é meu colega aqui de Alagoas, nós fomos vereadores juntos, fui deputado estadual também com ele, hoje é federal, ele é o candidato alinhado politicamente com Bolsonaro. Então, quando ele ganha o processo eleitoral, esse protagonismo que o Congresso vinha fazendo hoje não está tendo protagonismo. Então, a gente percebe o seguinte: essa PEC 186, que foi uma PEC totalmente fiscalista, ela não tem previsão legal nenhuma em relação à questão do auxílio emergencial, que alguns comentam que o valor que foi pago ano passado foi de 90 bilhões, esse ano é de 45, ou seja, metade das pessoas que receberam o auxílio emergencial vão deixar de receber. Numa pandemia que está vindo a nova onda, num desemprego acima de 14 milhões, ele diminui pela metade. Há o comentário que poderá ser R$ 250 em 4 meses, que é uma vergonha, né? Mas ontem já tem um comentário que pode ser R$ 150. Veja a gravidade. Vou falar com o senhor de dois outros assuntos. A MP do gás, o senhor escreveu um tweet, inclusive, aparentemente contra a MP do gás. Explica para a gente o que está acontecendo, porque como tem a pandemia, o brasileiro não dá conta de acompanhar assuntos importantes que estão rolando no Congresso. O que é essa MP do gás? Aí você coloca uma MP que estava tramitando há um certo tempo e não saía do lugar, por quê? Porque a gente tem uma correlação de força que conseguia equilibrar, e o presidente anterior também não pautava, porque ele ouviu os líderes. Atualmente, o presidente está muito aliado ao processo. Essa medida é uma medida para atender o mercado, né? Na realidade, o processo, você tem hoje uma estrutura do gás encanado, que ela tem uma parcela da população mais a classe média, a periferia quase que não tem gás encanado, e está pagando um preço do botijão altíssimo, quer dizer, a gente no governo do PT era em torno de R$ 30, hoje é mais de 100, e essa malha de gás encanado residencial e industrial, ela é mais na estrutura industrial ou dos bairros que tem um nível de verticalização mais da classe média. O pobre, com raras exceções, ele não tem acesso a esse gás encanado. Se tivesse, ele teria uma taxa menor. Só para você ter ideia, eu moro aqui num prédio, num bairro chamado Ponta Verde, e eu pago, em média, em torno de R$ 16 para o gás encanado. O botijão de gás é R$ 100. Veja a diferença. E a estrutura, na realidade, o que está ocorrendo é que hoje você já tem um modelo tripartite. Você tem um modelo de gestão aqui mesmo da Algás, que não deve ser diferente dos estados, onde você tem a participação acionária do Estado, da iniciativa privada, a Petrobras, e você também tem participação internacional. O que é que o pessoal está fazendo? Todo desmonte no sentido de fatiar e tirar todo o poder da Petrobras. Então, hoje, a alegação que eles fazem é que você vai ter concorrência, que o controle da Petrobras. Olha, como é que o controle da Petrobras, eu pago em casa, e sou uma pessoa de classe média, R$ 15 o gás encanado em casa. E aí vai ter concorrência. Que concorrência é essa? Um dos maiores compradores que está de olho é a China, né? Então, a China vai ter monopólio e outros também. Outra coisa, não está previsto no projeto a construção de novos gasodutos, né? Novas UPGNs, unidade de processamento de gás. Na realidade, a compra ocorrendo, ela vai estimular caminhões no sentido de fazer o transporte. E a gente não sabe qual vai ser essa relação bilateral diplomática que o Brasil tinha, exemplo, com a Bolívia, que teve conflito, mas que tem um papel fundamental. Então, a medida para atender o mercado, como foi também, o primeiro ato do presidente da Casa foi fazer a autonomia do Banco Central, um projeto que tramitava há 30 anos, não tinha sido discutido nem pela CCJ.
Então, ele não tinha estelado as comissões, não criou uma comissão especial e, de afogadilho, o primeiro ato da mesa foi atender o Banco Central. Olhe que hoje tem economistas, inclusive liberais, que discordam da autonomia do Banco Central. O Banco Central já manda. Você sabe muito bem que o Banco Central muda. Atualmente é um cara ligado ao Santander. No passado era Itaú. A troca é essa. Geralmente Santander, Itaú, Bradesco, que dominam o Banco Central, já com essa modelagem. Imagine você ter uma autonomia onde o diretor, o presidente, vai ser eleito, inclusive com periodicidade diferente do presidente. Exemplo, se ele for eleito agora, o presidente do Banco Central, uma visão clássica, liberal, e se amanhã o Lula for presidente eleito da República, o Lula vai ter que conviver 2 anos com um presidente que não tem nada a ver com a política econômica que ele defende. Então, na realidade, é projeto lesa pátria. Então, é o Banco Central, é a questão da cabotagem. A cabotagem eu acompanhei mais um pouco, né, que é o chamado... Então, é o pro, é a 4199, né? pois é, agora, isso é uma coisa importante que eu queria falar com o senhor. Que tal de projeto da cabotagem que parece que está sendo tocado no Congresso sem que o brasileiro saiba e que vão entregar uma coisa tão importante para o mercado? Explica para a gente, o que é esse projeto da cabotagem? Veja bem, do ponto de vista comum, no caso, eu que sou de uma cidade de praia, né, Maceió, se você fala em cabotagem, quem conhece um pouco aqui, ótimo, a gente vai estimular o processo do tráfico através das águas, né? O nosso mar, essa extensão tão importante. Isso diminui custo, isso diminui o tráfego, a poluição é menor, enfim, uma série de coisas. A gente tem uma certa ilusão. Mas ocorre o seguinte: alguém é contrário à cabotagem? Pode estimular, sim. Ninguém tem um processo dogmático sobre isso. Mas foi o que eu falei também de afogadilho. Essa questão da cabotagem foi na gestão do Rodrigo Maia, que é o PL 4199/2020, que é chamado BR do Mar. O que é que ocorre? Quando ele estimula a cabotagem, ele, na prática, o projeto também não houve grandes debates, e o conteúdo dele, ele não ataca o alto custo da praticagem, que é o prático que faz, e do combustível, e nem da burocracia. Então, na prática, você privatizou, você leva o afretamento, estimulando empresas estrangeiras. Esse foi a questão central, estimular para as empresas estrangeiras. Isso tem consequência na nossa frota naval, e você sabe a importância que teve, principalmente quando o Lula assume, ele compreende esse processo, e o Rio de Janeiro, que era um estado que estava numa dificuldade econômica, agora continua. Um dos motivos do crescimento que ele conseguiu estimular a construção de estaleiros, né? Gerando emprego para caramba em todo o Brasil, né? Aqui em Alagoas mesmo, que é um estado menor, a gente tem um cardio-porto que teve um processo de estímulo em relação a essa situação da criação de frotas, de estrutura da Petrobras, enfim, e gerava em torno de 3 mil empregos, só para você ter ideia, emprego direto, emprego qualificado, principalmente soldadores de profundidade. Então, esse projeto ele veio com o objetivo de fortalecer as empresas estrangeiras. E, E primeiro, com isso, que empresas são essas? O senhor sabe o nome? não sei, não sei. São grandes empresas, geralmente as frotas mercantes, elas estão muito na Coreia, elas estão muito na antiga a Grécia, né, tem um papel fundamental, a Itália também tem um papel fundamental, a Agora, Inglaterra. Agora, deputado, o nome assim, em si de empresa, aí o que ocorre na prática? Ele vai estimular, por quê? Porque ele isenta tributos, Azen, das empresas estrangeiras e não isenta das empresas nacionais. E, além disso, ele estabelece que a relação contrato e trabalho, certo, seja vinculado à
empresa estrangeira, ou seja, o contrato do seu país. Então, a gente tem países avançados que têm um bom contrato social, mas a gente tem alguns casos aqui, principalmente trabalhadores do Panamá, que têm uma situação muito crítica. Então, ele reduz o processo da relação contratual capital-trabalho, prejudicando a classe trabalhadora, que pode diminuir. Ele estimula a isenção para empresas estrangeiras, né, e as empresas nacionais, não reduz o frete, certo? Não diminui a burocracia, e, mais uma vez, é uma entrega lesa pátria. Agora, o que é grave em tudo isso que nós falamos? A gente falou do Banco Central, a gente falou ontem que foi aprovado essa questão do gás, falamos recentemente da cabotagem, o silêncio das Forças Armadas, Azé. Todos esses projetos são projetos lesa pátria. A minha origem é da empresa de eletricidade aqui de Alagoas, a antiga CEAL, que foi privatizada por R$ 50 mil para o bilionário Paulo Lema, que é o dono da Equatorial. Então, agora a gente vai ter, hoje, a discussão do marco do saneamento. É outro projeto que você vai fragilizar as empresas de água e saneamento. A semana que vem está programado a venda da Eletrobras do setor elétrico. Então, quando Getúlio Vargas ele assume o último governo dele, que era um país agrário e rural, ele percebeu a importância que tinha de colocar 3 eixos fundamentais. Primeiro, eram as multinacionais de petróleo que tomavam conta, as 7 irmãs, e aí ele cria a Eletrobras, né? Ele percebeu que a gente dependia principalmente de empresas inglesas ou canadenses, como a Great Western. Aí ele cria a Eletrobras. E a outra foi o aço. Foi isso aí que deu o salto de qualidade, de base, para que você pudesse industrializar o Brasil. O que a gente percebe, os Estados Unidos mesmo, uma parte dos Estados Unidos, quem controla a energia elétrica é o exército americano. A gente está falando de um país que é a referência capitalista do mundo, tanto os Estados Unidos como a Inglaterra. Aliás, deputado, só lembrar, na cabotagem, os Estados Unidos exigem que toda a tripulação que faz cabotagem lá seja americana. O senhor sabe disso, né? Totalmente. A cabotagem ela é controle estatal. E eles não deixam navios... Nos Estados Unidos, eles não deixam navios de países estrangeiros fazer cabotagem. Aí você vê, então você tem cabotagem, a venda da Eletrobras, a venda dos Correios, que é as privatizações, a venda do CEPRO e Dataprev, que no mundo tecnológico de hoje, eu que sou de uma geração analógica, mas tenho uma filha que é colega sua de jornalismo, que é digital, já mais jovem. Aí você está entregando o processo de TI para a iniciativa privada, todos esses bancos de dados, né? Então, todo esse processo e o comando das Forças Armadas silente, totalmente alinhado aos Estados Unidos, e a gente vendendo para a iniciativa privada. E o que é grave é você ouvir colegas parlamentares que são generais, que hoje são deputados federais, eles usando a tribuna e fazendo defesa. A maioria são ligados ao PSL, que é o partido que o Bolsonaro foi nessa visão liberal clássica. Então, a gente está atravessando um momento muito complexo e todas essas medidas a gente colocando no momento da conjuntura adversa, desemprego e pandemia. E aí, como você não tem condições de fazer mobilização popular, até por uma questão de barreira sanitária, não é? O Bolsonaro negando tudo isso, num momento exato, o ano passado até esqueci, ele podia ter tido uma discussão com os produtores iniciais das vacinas, com os insumos da Índia, fazer a programação, fazer compra de várias vacinas, independente da marca. A vacina não pode ter corte ideológico, então, se é feito na China, na Índia, na Coreia, na Rússia, em Cuba, não importa. Deu resultado, vamos comprar, né? E o que é que está ocorrendo? Ele faz tudo isso, na minha visão pessoal, posso estar equivocado, porque ele sabe que a vacina é uma ferramenta fundamental de você
através dela, ter imunidade e você voltar à normalidade. Voltando à normalidade, assim, não tenha dúvida que o povo vai para a rua. O povo vai para a rua. E é essa organização de mobilização que a classe política ela tem medo. Se não tiver mobilização popular, hoje a nossa organização só está nas redes. E com detalhe, sem ter uma competência profissional que a direita tem. O Bolsonaro mesmo, acho que você sabe desse dado, ele tem 35 milhões de seguidores. É verdade que é muito caro, né? Patrocinado aí por essas grandes empresas que financiaram a campanha dele, pesado. O Lula, que é a maior liderança da esquerda, tinha 2 milhões. O senhor, então, está dizendo que o seu conterrâneo, Arthur Lira, esqueceu completamente da parte social e está tratando de passar a boiada em plena pandemia, é isso? O eixo do Bolsonaro, foi fazer o quê? Um discurso da antipolítica. Inclusive, aquele discurso do general Heleno, numa convenção do PSL, e ele fez uma fala metendo o cacete do Centrão, o general Heleno, né? Aquela figura, infelizmente, nociva à democracia. E aí o que ocorreu? Quando é agora, ele faz aliança com o Centrão. Está totalmente refém do Centrão. Totalmente. Então, o Centrão hoje já coordena o Ministério do Desenvolvimento Regional, coordena a Codevasf, que é a empresa, uma companhia que, para o Nordeste, é a melhor companhia para fazer política. Hoje, quem controla a Codevasf, ela tem uma relação muito forte de interagir com os prefeitos, porque ela consegue fazer tudo que você imagina, tudo, tudo. Ela pode fazer perfuração de poço, praça, calçamento, ela pode fazer tudo, escola, tudo. É um ministério, é como se fosse um ministério que ele pode fazer todas as políticas públicas, entendeu? Desde que tenha recurso. Ele controla uma parte da Caixa Econômica, o Centrão, ele controla o FNDE, que é a joia da coroa do MEC. Se não tiver FNDE, não tem dinheiro, né? E agora ele quis fazer um ataque em relação ao Ministério da Saúde, né? O jogo foi pesado, inclusive aqui em Alagoas mesmo, a AMA, que é a Associação do Município de Alagoas, fez um manifesto no sentido de retirar o Pazuello. Isso não deve ter sido diferente dos outros estados do Nordeste. Eles imaginavam que colocavam o professor Luizinho ou Ricardo Barros. Aí deu essa indicação do médico que tem ligação com o Bolsonaro, né? Isso criou um problema com o Centrão. O Centrão vai cobrar essa fatura depois, né? Vai. Mas eles estão tendo mais espaço ainda, né? A questão orçamentária não precisa nem dizer. O controle. Então, a briga, eu sou da SMO, inclusive vai ter reunião daqui a pouco, Comissão Mista de Orçamento. Quando você chegava no mês de agosto, geralmente você escolhia a presidência da SMO. Como não tinha decidido a presidência da Câmara, ficou uma disputa entre Arthur Lira e o Rodrigo Maia. A escolha da CMO deu-se no mês de janeiro, depois que o presidente eleito, o presidente Arthur foi eleito. Foi a primeira vez na República que a gente colocou a CMO no ano subsequente. E qual é a consequência disso? Até hoje, o orçamento não foi aprovado e você tem paralisação. Hoje, os governadores e prefeitos, eles vão falar de uma área, todas estão paralisadas. Os recursos da saúde, que foram colocados através de emendas parlamentares ou do Executivo para repassar para os municípios, para os estados, o governo federal não está fazendo. Estou falando da saúde para o combate à Covid. Por quê? Porque não foi aprovado ainda o orçamento para 2021. Então, a gente está atravessando, Azé, um momento muito crítico, né? Um desgoverno, um presidente anti-ciência, um presidente irresponsável, um presidente genocida, né? Ele está com um alinhamento nas duas casas, conseguiu fazer com que os dois presidentes que ele queria fossem eleitos, então você não tem grau de polarização. Você tem um rebaixamento dos órgãos fiscalizadores em relação a ele.
e a sua família, que eu sempre digo, no Brasil, todo mundo está com problema. Alguns, a maioria, inclusive, quebraram, né? Microempresário, esse quebrou, pode ser que nem volte mais, médios, pequenos, todo quebrado, né? Os servidores ainda têm renda, ainda conseguem fazer um processo de salvaguarda em casa, mesmo com a 86 que congelou. Mas todo mundo, desemprego, 14 milhões atingidos a juventude. Você tem um quadro de ascensão da seta para cima de morte no Brasil, todo mundo com dificuldade. O único case que dá resposta positiva, que espero que as universidades do Brasil tenham como tese de doutorado, é a família Bolsonaro. Todos ricos. Esse caso dessa compra, dessa mansão de 6 milhões, é um escárnio. E o que é que a gente percebe, Azen? O silêncio da Polícia Federal. Diretor da Polícia Federal está fazendo o quê? Cadê a CGU, que fica pegando prefeito de interior de cidade de 5 mil habitantes? Cadê a Receita Federal? Onde está a Procuradoria-Geral da República? Tem prefeitos que muitas vezes são pegos em operações, passa 2 anos e diz que foi um erro. E ele é destruída a vida dele, politicamente, pessoal. E a família Bolsonaro não tem nada, pessoal. Quando tem processos oriundos do Rio, que o Ministério teve coragem de fazer, muitas vezes as decisões que ocorrem aqui nas instâncias superiores mantêm até a decisão do MP do Rio. Agora você vê, é 3-2, é 2-1, quando poderia ser 1. Então, a gente está num processo de alinhamento onde essas estruturas de fiscalização não estão funcionando para fiscalizar o gestor. Na realidade, eles tomaram partido. Então, a gente está numa conjuntura diversa. A correlação de força no Congresso, você sabe muito bem disso, dos deputados federais que estão tendo 513, a gente tem uma bancada de esquerda, centro-esquerda, de 140. Eles têm uma correlação de força qualificada. É por isso que você falou, está passando a boiada. Inclusive, por analogia, como Arthur Lira é pecuarista, ele é especialista nessa área.